Legal, boa noite para quem entrou, que eu não dei boa noite ainda. Eu acho que foi a Catarina, o Elimar, a Ana Maria, a Bia, o Eli entrou como Sistema X. Rony, né? Boa noite para vocês. Estamos aí quase para começar. A Clarice falou que tentou acessar o e-mail e não conseguiu. Clarice, eu mandei aquele documento. O que acontece? No e-mail que vocês me passaram, muitos receberam naquele e-mail a confirmação de cadastro para você. Aí você, através do e-mail, você tem que entrar através do e-mail para ter o primeiro acesso, aí você altera a senha. Alguns de vocês que podem, porventura, não ter recebido esse e-mail, aí a gente colocou aquela senha padrão de 1 a 6. Porque, como estava demorando muito o processo de cadastro, porque tinha muita gente, era tudo feito manual. Quando a gente percebeu que o tempo estava apertado, que não estava dando para fazer manualmente, a gente fez uma importação, que aí gerou essa senha automática para o e-mail de vocês. Mas a gente resolve isso tudo, até pedir para vocês falarem lá no grupo, que a gente vai resolvendo um a um, tá? Boa noite, Ana Carla, que entrou. Não, o grupo está fechado para só administradores escreverem. O grupo está fechado? Ah, tá. Boa noite. Vou abrir o grupo. Vou abrir lá. Eu só fechei porque a gente estava montando. Aí, para não ficar, às vezes, muitas perguntas. Mas eu vou abrir lá. Eu já ia abrir agora quando meu WhatsApp está com algumas perguntas. Aí, no individual. Aí eu vou abrir lá. Tá? Tá, e outra coisa, se alguém quiser mandar direto no privado para mim ou para o Eli, pode enviar também, para não quiser colocar no grupo, tá? Qualquer dúvida. As dúvidas relacionadas ao conteúdo, ao andamento, eu acho legal colocar no grupo, aberto no grupo, para a gente compartilhar as dúvidas, né? Quando for questão mais particular, né, do tipo, minha senha, alguma coisa assim, pode mandar direto para a gente que a gente resolve, tá? Mandou agora, Clarice? Deixa eu ver meu WhatsApp. Eu estou com o meu WhatsApp aqui. Aí, mandou agora. Tá. Então depois eu vou ver, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje. Eu vou conversar com vocês hoje e assim que terminar a gente vai ver cada caso de quem não conseguiu acessar. Estamos só aguardando mais alguns chegarem. Mas eu estava conversando com a Tânia, né? Foi a Tânia, né? Essa parte inicial, essa dificuldade, esse novo desafio, né? Os alunos voltando para a escola, os alunos voltando assim, alguns nunca estiveram na escola, né? Alguns estão indo para a escola pela primeira vez depois da pandemia. E aí realmente o trabalho fica um trabalho, não é extra, porque o professor do ensino fundamental sempre teve esse trabalho de formar, de educar, de ensinar as regras, de ensinar. Mas aí, através do xadrez, nós vamos fazer isso, né? Ajudar a fazer isso, né? E a cumprir as regras, entender que cada um tem um papel, que tem que respeitar o outro, né? Tomar decisão pensando no... E, enfim, a gente consegue fazer bastante coisa utilizando o xadrez. Por isso que a gente está com muita força. Existe um movimento muito forte para a entrada do xadrez nas escolas de forma oficial, né? Nas escolas tem até como é que chama ele? Esqueci o nome do... Tem uma proposta que foi como é que chama? Esqueci o nome. Uma audiência pública? Não. Uma consulta pública a respeito disso no Senado. Consulta pública pela senadora do... que ela aprovou no Senado Federal que as escolas devem incentivar a prática do xadrez. Isso aí. Tem até na página do MEC, fala sobre isso. Uhum. Sabe o que acontece, Ana Carla, hoje? Como ainda está chegando com força, né? A gente não tem o xadrez como uma das opções, pelo menos, lá na graduação de Educação Física ou de Pedagogia, mas eu acredito que no futuro seja uma opção, né? Porque o professor de Educação Física ele pode trabalhar o xadrez também, né?
E só que ele sai da graduação sem ter contato nenhum, né? Nem como uma opção durante o curso, né? E a hora que eles estiverem incentivando lá na graduação, eu acho que a gente vai conseguir ampliar bastante a prática do xadrez nas escolas. A gente tem até o professor aí, o Vanderlei, que é o professor da educação física, ele também tá participando para ele exatamente colocar na aula dele, ele falou com a gente. Sim, sim. Acontece muito, a gente tem muitos casos assim também. Mas o legal é que a gente conseguiu, a gente entendeu um certo momento dessa jornada nossa, que o pedagogo é o que mais entende o porquê de colocar o xadrez na escola. A gente conseguiu, ele entendeu, porque ele estuda, o pedagogo ele passa pela formação, estuda Vygotsky, estuda, né, os educadores e entende a importância do brincar e do jogo também como ferramenta pedagógica, né? E muitas vezes, né, dependendo da graduação, é passado muito rápido quando não é curso de pedagogia, né? Por exemplo, a minha licenciatura em física, a gente teve um semestre de didática. Se eu não gostasse do assunto e não me interessasse, eu não teria estudado um pouco de psicologia, um pouco de didática além do que deu na faculdade. Um semestre de didática não é nada, né? Pessoal, então vamos começar. São 8h03. Vou começar com vocês hoje e o Eli vai aceitando o pessoal que está entrando lá. Mesmo que alguém chegue atrasado ou não possa vir hoje, como vocês sabem, nós estamos gravando. Eu vou começar a gravação do Meet agora, mas já estou gravando na nossa outra ferramenta aqui. Porque a gente faz 2 gravações. Uma gravação a gente edita para colocar na plataforma para vocês. Tá? E eu vou começar a gravação do Meet aqui. Se alguém não quiser ser gravado... Legal. Então, estamos aqui no nosso encontro. Primeiro encontro, né? Na verdade, segundo encontro. O primeiro, de fato, com conteúdo de xadrez. O primeiro encontro da segunda-feira passada, a gente fez o Eli fez um apanhado geral de como vai ser a plataforma. Mesmo porque a gente tinha ainda essa situação de cadastro e ficou meio inseguro de começar com conteúdo. Mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre a parte de conteúdo do xadrez para vocês, tá? Como que a gente trabalha em sala, quais os conteúdos que a gente vai... Como que a gente vai trabalhar esse conteúdo com as crianças. Não sei se vocês estão todos viram aquele dia na nossa apresentação, que nós vamos ter 2 livros. Como todos os alunos das escolas não tiveram xadrez, todos vão começar ali do início, básico, né? A gente separou em 2 grupos. O primeiro e o segundo ano do fundamental vai ter um material didático e o terceiro, quarto e quinto um único material didático. Eles são muito parecidos, porque o conteúdo que tem que ser falado nesse início é praticamente o mesmo, ensinar o movimento das peças, ensinar as regras do jogo para a gente depois utilizar o jogo como ferramenta pedagógica, né? Então eles são parecidos, algumas atividades são parecidas, porém a gente separou o terceiro, quarto e quinto é um pouco mais acelerado, a gente passa mais rápido pelo conteúdo, por causa da idade mesmo, e o primeiro e o segundo a gente vai um pouco mais devagar. Vocês vão perceber que os 2 livros eles têm o mesmo desenho, o mesmo formato. A gente faz uma introdução, a gente fala um pouco do conteúdo, a gente faz atividades, a gente propõe jogos para prática nos 2. Então, ora eu vou mostrar a tela de um, ora eu vou mostrar a tela do outro hoje aqui para vocês. Mas aí, independente de qual série vocês estejam trabalhando, vocês vão conseguir identificar isso bem e com o material de vocês, tá legal? Vou compartilhar minha tela. Opa, tela errada. Compartilhei a tela errada.
Poxa vida. Tá. Legal, agora vocês estão vendo minha tela aí, né? Eu vou primeiro mostrar, vou primeiro usar a nossa plataforma, porque lá eu tenho o acesso aos livros. Então, só para lembrar, portalsistemax.com.br, né? A gente entra na plataforma, área do aluno. Ah, não, esse aqui é pro aluno, né? Para vocês, nós estamos entrando aqui, né? Nós estamos entrando aqui, ó, no EAD Guru, que é a parte da formação do professor, né? Eu vou entrar aqui na nossa turma só para mostrar para vocês. Vocês clicando lá, o Eli mostrou na aula passada, né? Vocês vão ver essa imagem do curso de vocês. E hoje vocês estão vendo assim, né? Tem módulo 1 e módulo 2 que eu já coloquei. Aqui as aulas, notícias, tá? Então, passando rapidamente aqui, eu vou sempre clicar aqui, gente, eu vou sempre fazer um clique a mais. Vocês às vezes vão olhar essa janela e pensar que está um pouco diferente do que vocês têm, é porque eu estou vendo como professor, né? Eu estou vendo, aqui nesse caso eu estou vendo como aluno. Às vezes eu vejo como professor, eu volto para ver como aluno, tá? Então, nessa apresentação, porque eu ensinar o xadrez na escola, aí ó, ver página como aluno, é o que vocês vão acessar a primeira vez, tá? Eu coloquei hoje esse vídeo, que é um vídeo da gravação do curso passado, daquela apresentação que eu fiz para vocês presencial. Essa apresentação que eu fiz para vocês presencial, eu coloquei um vídeo dessa gravação, que foi do curso anterior que eu fiz online, estávamos em pandemia, e eu fiz essa mesma apresentação online, só que está mais completa, porque como foi online eu consegui desenvolver mais o conteúdo, né? A única diferença é que o calendário que vai ser mostrado lá é um calendário que não é o real de vocês. De vocês é esse calendário que está aqui no conteúdo programático. Mas o conteúdo da apresentação, as justificativas, estão todos aqui. É uma palestra, é uma apresentação interessante para vocês assistirem, tá? Então, quando vocês acessarem a plataforma, eu acho que é legal assistir essa palestra. Não vou falar novamente, né? Claro, para a gente poder ganhar um pouco de tempo. E recomendo muito assistir o vídeo que a gente indica, que o Eli falou para vocês na aula passada, que o vídeo é muito bom, né? Então aqui, ó, nesse cantinho esquerdo aqui, a gente vai passar pelo conteúdo do módulo 1. Então, o jogo de xadrez, a aula 1. Deixa eu ver a página como aluno. Tem essa videoaula gravada do Eli, tá? Muito boa essa videoaula. Aqui ele fala com mais detalhes, os exemplos que ele usa para ensinar o conteúdo, esse conteúdo que é o início do jogo, né? O jogo fala aqui que é o xadrez. E então eu não vou repetir, eu vou tentar não repetir o que ele falou para vocês aproveitarem melhor esse momento. Normalmente esse momento ao vivo a gente faz depois que vocês já assistiram esses vídeos. Como a gente está um pouco invertido aí por causa do nosso cronograma, eu vou conversar com vocês hoje, mas vou recomendar muito que vocês assistam esse vídeo. Aqui o Eli fala dos exemplos que ele usa em sala, de quanto tempo quanto tempo ele sugere que você fique nesse conteúdo, tá? E aí eu vou fazer alguns comentários além do que ele passou lá, tá bom? Então vamos lá. Eu vou abrir também aqui o nosso livro. Vou abrir também aqui o nosso livro. Estão vendo aqui, gente, minha tela direitinho? Ó, vocês têm que responder, Eu vou abrir o nosso livro aqui para tentar ser bem passo a passo com vocês. Bem, esse aqui é o livro do primeiro e segundo ano. Essa é a capa dele, tá? Descobrindo o Xadrez 1, porque vocês vão receber 2 livros. Vocês vão receber o livro do primeiro semestre e o livro do segundo semestre. Tá joia? Então vocês vão receber o Descobrindo o Xadrez 1 e Descobrindo o Xadrez 2, primeiro e segundo semestre. E o pessoal do terceiro, quarto e quinto anos vão receber o Conhecendo, o Vamos Jogar Xadrez 1 e 2, tá? Primeiro e segundo semestre. Então,
ambos começam com uma apresentação desses dois personagens, o Tito e o Garibaldi. No primeiro ano do Fundamental, eles querem, primeiro e segundo ano, né, terceiro também, quarto também, quando você chega e fala que é aula de xadrez, eles querem pegar as peças já no primeiro dia e já querem jogar, querem colocar o tabuleiro, montar o tabuleiro. Então, talvez essa apresentação formal, usar o livro não vai ser o primeiro momento. O primeiro momento vai ser mostrar as peças para eles, mostrar, falar o nome das peças, falar um pouquinho sobre o que é o jogo de xadrez. Depois, no segundo momento, a gente vai para o livro e aí a gente trabalha a apresentação dos personagens, né? Essas dois personagens vão acompanhar a gente durante o livro todo, é o Tito e o Garibaldi. Aqui fala um pouquinho deles, o nome, a idade, tudo mais. Mas aí, para o primeiro e segundo ano, tem algumas atividades sobre o Tito e o Garibaldi, né? Mais de letramento também. Enfim, o jogo de xadrez. No primeiro e segundo ano tem essa sessão explorando ideias. Do terceiro, quarto e quinto não tem essa sessão explorando ideias. Tem a imagem, mas não tem essas perguntas para a gente trabalhar com as crianças, tá? Mas no primeiro dia, o que a gente faz? A gente leva o tabuleiro, leva as peças e, às vezes, na sala de aula, se a sala não for muito grande, se tiver um espaço externo, ou se você achar melhor ficar em sala de aula, montar um círculo, tirar os meninos da posição comum ali, né? Para a gente mostrar as peças, há várias formas de fazer isso. Às vezes a gente embaralha as peças, né? Enfia a mão no saquinho, tira uma peça qualquer e pergunta: alguém sabe qual peça que é essa? Alguém conhece essa peça? Eu acho que é a hora que a gente conversa um pouco com eles sobre o xadrez, apresentando as peças, né? E porque eles querem pegar nas peças, eles querem ver isso primeiro. Não adianta a gente querer falar, já de cara, contar a história de como, o que é o xadrez, é um jogo assim, tal, e eles querem pegar e jogar. A gente trabalha muito essa questão de deixar os meninos falarem, né? Então, a gente mostra o tabuleiro para eles, seja através de uma brincadeira, e mostra as peças para a gente ensinar o nome de cada peça, né? Para a gente ensinar o nome de cada peça, tem algumas estratégias. Ou a gente vai apresentando peça por peça e falando o nome das peças, ou a gente vai primeiro contar a história de Cissa, que eu gosto muito. Eu acho que iniciar aqui na plataforma de vocês, logo após o vídeo do Eli, tem uma apresentação que é uma história que conta a história do xadrez. É uma história que não é a história real de como surgiu o xadrez, porque a gente não sabe como surgiu o xadrez. O xadrez vem sendo desenvolvido com o tempo, né? Tem vários jogos pré-enxadrísticos que a gente chama, mas tem uma lenda, né? Uma história, uma anedota que conta que o rei estava triste, desanimado. É uma história que foi escrita para crianças, né? É uma versão da lenda de Cissa escrita para crianças que a gente colocou aqui para vocês poderem começar contando para as crianças. Então, é uma história curta, dá para a gente trabalhar na aula tranquilamente, né? Há muito, muito tempo havia lá na Índia um rei que era muito amado, né? Com a paz nas suas terras, passou a fazer as coisas... Aí, enfim, vai contando a história que ele estava desanimado, aí criaram-se um concurso para quem criaria algo para animar o rei, porque ele estava já fadigado, né? Aí fizeram um concurso, aí o Cissa, ele apresentou, né, o jogo que ele criou, que era o jogo de xadrez. Estou resumindo para vocês, tá? Teve de tudo lá, apareceu pipas coloridas, bola quadrada e várias coisas, né? E aí o Cissa apresentou o tabuleiro e foi mostrando para o rei como que jogava aquele jogo, né? Mas aqui, ó, tem uma parte interessante aqui, ó. O rei ficou tão feliz, ó, era a própria guerra em um campo de paz. Ele simulou uma guerra no tabuleiro. Aí o rei ficou tão feliz que ele falou para o Cissa escolher o que ele queria receber de compensação por ter inventado aquele jogo tão maravilhoso, que o rei ficou muito entusiasmado. Aí o Cissa falou para ele assim que não queria nada, e o rei insistiu. Aí ele falou assim, então tá,
para o primeiro quadrinho do tabuleiro, primeira casinha do tabuleiro, eu quero 1 grão de trigo. Para a segunda casinha eu quero 2. Para a terceira casinha eu quero 4. Então, para cada casinha, você vai dobrando a quantidade de grãos de trigo. Então, para quarta, enfim, quantos? Ele só queria isso. Aí o rei falou: só isso? Você quer 1 grão de trigo para a primeira casinha, 2 para a segunda, 4 para a terceira, 8, 16, 32, 64, 128 e vai dobrando. 256, 512, 24. Quando o rei pediu para os matemáticos calcularem lá quanto de trigo que ele tinha que dar para o Cissa, chegaram à conclusão que não tinha produção de trigo suficiente para entregar para ele. Mesmo que plantasse trigo em toda a superfície da terra, não ia chegar na quantidade de trigo que ele estava devendo para o Cissa, né? Lógico, se a gente estivesse no ensino médio, a gente ia falar em progressão geométrica, em soma de termos de uma PG e tudo mais. Mas o que a gente tem que mostrar para as crianças é que é uma quantidade muito grande de trigo e até o número que dá aqui, 18 quintilhões e tantos quadrilhões, né? Se transformar isso em peso. E, na verdade, o que o Cissa fez foi dar uma lição para o rei, né? De que ele tinha que fazer as contas, tomar cuidado, prestar atenção, né, calcular os movimentos deles, e é uma lenda que foi contada. Beleza. Essa lenda a gente pode contar para as crianças no primeiro dia e aproveitar para mostrar as peças, né? Porque ele vai falando que tinha cavalo, que tinha torre, né? Enfim. E aí é uma forma da gente iniciar a apresentar o jogo. Mostrar as peças e falar os nomes das peças, contar a lenda de Cissa, tá? O Eli, lá naquele vídeo que eu mostro para vocês, que a gente tem na plataforma, ele fala tudo isso com mais detalhe, com calma, mostrando o tempo que vai ser utilizado. Mas está na plataforma para vocês, a lenda de Cissa não está no livro. Tá? No livro, a gente já inicia com a leitura de imagem. Do livro, a gente inicia com a leitura de imagem. Né? Então, aí, vocês sabem que jogo é esse? Né? O que eles estão fazendo? Enfim, aí nós vamos apresentar as peças para ele no segundo momento, para as crianças, tá? Outra ferramenta para a gente motivar também são esses vídeos que a gente coloca aqui, ó. A Marcha e o Urso é um desenho animado, que vocês conhecem, a Marcha e o Urso, né, que eles estão jogando xadrez, que jogam xadrez. O Garry's Game também é uma animação da Pixar, né? E o Super Humanos é um documentário curto, né, do Globo Esporte, que fala sobre o Magnus Carlsen, que é o atual campeão mundial de xadrez, né? Enfim, aqui a gente tem recursos para vocês. Se vocês não tiverem, se os alunos não tiverem acesso à plataforma, se o professor tiver, ele pode usar em sala de aula, né? São vídeos que estão linkados no YouTube, esses vídeos, né? E que servem para a gente motivar, tá? Adesso corri, mio piccolo pony, galoppa, galoppa, galoppa. E depois tem o jogo da memória, né? O jogo da memória, como ele mostrou para vocês, eu vou mostrar para vocês agora a plataforma do aluno, que o aluno vai acessar. Quando o aluno, aqui ó, no portal Sistema X, o aluno tem a área dele, né? A área do aluno é diferente da área do professor. A área do aluno, deixa eu acessar aqui. Eu estou entrando aqui como um usuário que tem outros recursos, mas isso aqui depois para o aluno não fica complicado assim entrar, não. Eu estou entrando em várias coisas, eu tenho acesso a todas as turmas, né? Então, por exemplo, no primeiro ano, vou pegar uma das nossas escolas aqui, o aluno entra aqui, ó. É uma visão do livro, faz referência ao livro. Aquelas perguntas ele pode responder aqui, aquelas perguntas. Você conhece algum jogo de tabuleiro? Que é a leitura de imagem inicial, né? Qual jogo Tito e seus amigos estão jogando? Né? Observe a expressão de Tito. Será que ele sabe jogar xadrez? Eu vou passar para o próximo para você responder aqui, porque essa minha senha permite. A seção aprendendo, né? Fala um pouco do jogo. E aí ele tem algumas atividades, né? Por exemplo, aqui nós estamos contando quantos peões tem. Ele vai ter que escrever quantos peões tem, ou selecionar quantos peões tem, né? Quantos bispos tem
na equipe dele, quantos cavalos, quantas torres, enfim, ele vai colocando a quantidade de peças. Primeiro e segundo ano, bem legal. Colocar a primeira letra de cada peça, né? Se vocês repararem, a gente tem isso lá no livro, tá? Lá no livro, ó. Deixa eu pegar o livro do primeiro ano aqui. Esse aqui é o terceiro, né? Aqui, primeiro ano. Lá no livro, a gente fala o nome das peças e nas atividades tem, ó, para a gente colocar a primeira letra de cada peça, né? Primeira coisa que a gente faz aqui é relacionar a peça, como ele vai ver no tabuleiro, né, com a representação dessa peça no computador, na internet, nos livros, né? Então, o peão ele é visto dessa forma e a representação dele é essa aqui. Então, no livro ele vai ligar, vai fazer uma linha e ligar, né? Colocar o nome, a primeira letra das peças, né? Pintar as casas das linhas pares, né? Que a gente vai mostrar para eles depois no segundo momento eu falo para vocês dessas atividades aqui, que nós vamos mostrar o tabuleiro depois. Tá? Então, assim, mostrou as peças, falou o nome das peças, a gente fala com eles o nome das peças, incentiva, mostra as peças e vamos para a próxima parte. Deixa eu diminuir, deixa eu minimizar aqui. Eu vou entrar aqui numa outra plataforma. Não se preocupem e o acesso a essa plataforma vai ser o nosso finalzinho do curso, só para eu abrir um tabuleiro para mostrar para vocês aqui. Bem, vamos lá. Depois que a gente ensina o nome das peças e quais são as peças, quantas tem, né? A gente fala da posição das peças no tabuleiro. Então vamos lá, a gente vai ensinar os nomes, né? Esses são os peões, né? Cada time tem 8 peões brancos, 8 peões pretos, né? Essas são as torres, né? Cada time tem 2 torres, 2 brancas, 2 pretas. Depois temos os cavalos, né? Os bispos, a rainha e o rei, ou a dama e o rei, tá? Nós vamos ensinar para eles como posicionar essas peças no tabuleiro. Existem várias formas de a gente fazer isso, né? Os peões, por exemplo, quando o Cissa criou o jogo, ele simulou uma batalha de 2 reinos, né? É uma batalha onde ninguém vai sair machucado, né? Então, nas batalhas, quem vai na frente são soldados. Então, os peões são soldados, são soldadinhos, ficam todos na frente do meu exército, né? Atrás dos soldados vem a parte mais forte do exército, né? Tem as torres, né? Que são os canhões, tem os cavalos, a cavalaria, né? Tem os bispos que a gente pode representar como se fossem os arqueiros, né? Nós vamos ver porque o movimento do bispo parece uma flecha. O rei e a rainha, o rei e a dama. Podemos chamar de rainha ou de dama. A gente insiste sempre em chamar de dama, tá? Porque para a palavra rei, a gente vai depois usar a letra R para representar o rei. E para a dama, usar a letra D. Porque se a gente usasse o R, ia confundir o rei com a rainha, né? E no xadrez a gente costuma falar dama. Mas falar rainha não está errado, não. Nós vamos colocar os 8 peões na frente, dos 2 times. Aí a torre nos cantos, né? Do lado das torres, os cavalos. O Eli conta a historinha da Rapunzel, que estava em cima da torre. Né? O cavalo está aqui do lado da torre, para quando ela descer da torre, ela poder montar no cavalo e sair correndo e ir embora. Do lado dos cavalos, os bispos. E aí, o rei e a rainha, o rei e a dama, ocupam essas posições aqui. Ó. Sempre a dama branca está na casinha branca, a dama preta está na casinha preta. Né? A casinha escura a gente chama de casinha preta. O rei branco está na casinha escura, o rei preto na casinha clara. Então, quem fica na mesma cor é a dama. A dama branca, ela tem um vestido branco, ela fica na casinha branca para combinar com o vestido dela, né? E a dama preta tem o vestido preto, fica na casinha preta. Tá? Pode ser azul, pode ser vermelho, importante que tenha uma cor clara e uma cor escura. E essa é a posição correta. Se a gente inverter a posição do rei com a dama aqui nessa hora de montar,
vai dar problema porque não é a posição correta. E com a posição correta, a gente tem registros de partidas de xadrez de séculos atrás. Tá? Então, é importante que essa posição esteja correta. E sempre lembrar que no xadrez, essa casinha do canto aqui, ó, ela é sempre branca. Se a gente montar o tabuleiro errado, por exemplo, se a gente tentar montar virado assim as peças de frente aqui, de frente com essa aqui, ó, aí a torre do cantinho das brancas vai ficar na casa escura, né? Sendo que o correto é a torre ficar do cantinho direito, ficar na casa clara. Então, isso também faz diferença se montar ao contrário, tá? Depois nós vamos entender melhor por quê. Então, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, dama e rei. Depois a gente vai usar essa notação A, B, C, D, E, F, G, H e esses números de 1 a 8 para identificar as casas do tabuleiro. É um exercício que a gente faz ainda quando a gente está ensinando, mostrando como que é o tabuleiro de xadrez. Importante a gente falar disso depois no momento certo. Tá? Deixa eu voltar no livro, só para vocês verem como é que a gente faz no livro. Depois que a gente fala do nome das peças, a gente tem um momento que a gente chama atenção para essas letras e números. Tá? Então, por exemplo, o rei está na linha 6 e na coluna C. Então, ele está na casa C6. Então, eu consigo dar nome a cada casinha utilizando as coordenadas cartesianas do tabuleiro. Isso é importante porque lá na frente a gente vai usar isso. Não só para ensinar coisas sobre o xadrez, como também como jogos que vão utilizar as coordenadas para desenvolver, para estimular a abstração, né? Então, por exemplo, nós vamos ter um jogo lá na frente, na plataforma que a gente tem esse jogo. Quer ver? Vou pegar a plataforma nossa aqui, ó. Vocês têm? Marcha e Urso, Jogo da Memória, Tabuleiro e Suas Casas. Nós temos um momento que nós vamos falar do tabuleiro e das casas, porque vamos explorar as coordenadas cartesianas para desenvolver a abstração. Inclusive tem até uma variante, um jogo que a gente coloca, que é para a criança falar o nome da casa, né? Lá nos jogos adaptados a gente tem uma brincadeira também, um jogo em que eles têm que adivinhar em qual casa que está, né? C5, C4, 3, né, D3, né? Isso faz eles imaginarem o tabuleiro. Tá legal? Então eu estou passando um pouco rápido essa parte porque a gente tem um conteúdo aqui e vocês têm todas essas aulas gravadas, tá? Tá tudo explicadinho aqui nas aulas. Perguntas aí ou não? Deixa eu olhar para vocês. Ana Carla, falei muita coisa? Não, né? Não, tá ótima. E contando a historinha é bem legal. A historinha... Tem um outro vídeo que a gente coloca lá para vocês, que é uma batalha no tabuleiro, bem interessante também, uma animação, que o importante nesse momento é estimulá-los, né? Eles quererem mexer no jogo, quererem né, pegar, aprender. E aí a gente tem a historinha, tem aqueles vídeos da Marcha e Urso, tem alguns vídeos para motivá-los, né? Pessoal, se alguém quiser fazer alguma colocação, pode abrir o microfone e falar, porque quando eu estou transmitindo minha tela eu não estou vendo vocês, tá? Aí às vezes pelo chat eu não vejo, e aí é só falar que eu volto aqui, tá? Então assim, essa primeira fase, essa parte de ensinar o movimento das peças é a parte que a gente acha que é mais maçante um pouquinho, mas a gente tem que usar a criatividade para chamar a atenção deles. Quando a gente entra no movimento das peças mesmo, né, por exemplo, o primeiro movimento das peças que a gente vai ver vai ser o movimento do peão. Essa é uma decisão nossa do sistema começar pelo peão, né? Só para fechar aqui essa primeira parte, tem atividades bem simples. Pinte todas as casas das linhas pares do tabuleiro abaixo. Então ele vai ver quais são as linhas pares. 2, 4, 6, 8. Vai pintar as casinhas, né? A linha toda. Escrever o endereço das casas onde Tito e Garibaldi estão no tabuleiro. Então aqui está a mãozinha dele nessa casinha. Então vamos escrever o endereço. Letra B,
e o número está tampado aqui, mas eles vão entender. 1, 2, 3, 4, 5. Então, está apontando B5. Então, só para identificar as coordenadas cartesianas, né? F3, né? E depois a gente tem uma outra atividade que a gente está justamente falando que essa ordem do endereço é importante, né? Se você quiser falar o endereço da sua casa e você trocar a rua, o número, vamos supor, o número do apartamento com o número do lote, da casa, né? Eu moro no apartamento, né? Minha rua aqui é número 385, apartamento 406. Se eu inverter e falar 406 é 305, eu vou dar uma informação errada. E aí a gente fala que a gente faz uma conexão com as coordenadas cartesianas, né? Então aqui podemos fazer um mapa de sala colocando as carteiras em linhas e colunas. Então, lembrando linhas, né, e colunas. Linhas como a gente escreve no caderno, colunas, né, como as colunas, né? Aí aqui fala, o Caco é um menino inteligente, gosta de participar da aula, né? Escreva o endereço da carteira do Caco, indicando a linha e a coluna da sua posição do mapa de sala. E aqui tem uma dica, o Caco está usando uma camisa rosa. Então, vou deixar eles pensarem um pouquinho, né? O Caco está aqui, né? Qual linha que ele está? Está na primeira ou está na segunda? Está na segunda linha. Qual coluna que ele está? Está na primeira, segunda, terceira. Então, vai ter que colocar aqui, ó, segunda linha, terceira coluna. Sempre linha e coluna, né? Ou nesse exemplo que a gente está dando, né? Lá no tabuleiro, a gente costuma colocar primeiro a coluna e depois a linha, né? Nesse caso, aqui pediu indicando a linha e a coluna, né? Mas aí a gente pode deixar isso em aberto, né? Se ele colocar 3, 2, ó, terceira coluna, linha 2, também está certo, né? Terceira coluna, linha 2. Só que aí tem que saber antes que a gente está falando de colunas e linhas. Aqui nesse exemplo está falando linhas e colunas, tá? Pode confundir um pouco essa atividade. Mas a confusão é para explorar como debate, né? E aí, Batalha dos Reinos é o primeiro jogo que a gente tem, né? Tem a forma de jogar. Nós vamos usar as cartas aqui, tá? A gente vai usar os chess cards, vocês vão receber um para cada aluno, né? Aí nós vamos ter que descobrir as peças escondidas pelo adversário. Legal. Aí quando a gente for explicar o movimento das peças, aqui eu estou no livro do terceiro ano, tá? Deixa eu pegar o do primeiro, que está mais devagar um pouquinho. Quando eu pegar aqui no primeiro e segundo ano, o Conectando é sobre um castelo que fica na Rússia. Aí nós vamos levantar a ideia de onde que é a Rússia. E agora a Rússia está em evidência, né? Por causa da invasão da Ucrânia, e mostrar que o castelo é lá, que lá a Rússia ocupa 2 continentes e tal. Tem parte na Europa, parte na Ásia. É uma forma de trabalhar um pouco essa questão geográfica com eles. E a atividade vamos jogar do primeiro e segundo ano, no caso, é um jogo da memória, também usando as cartinhas. É um jogo clássico. Quando a gente vai falar do movimento das peças, a gente sempre começa pelo peão. É importante a gente falar logo o movimento dos peões, porque eles querem colocar a mão na massa, eles querem jogar, né? E quando a gente ensina o movimento de pelo menos uma peça, a gente já consegue criar jogos no tabuleiro de xadrez. Então, o peão a gente ensina primeiro porque aparentemente é mais fácil, mas depois que vocês aprenderem bem o jogo, vocês vão ver que é o movimento mais complicado que tem, porque tem várias exceções no movimento dele. O peão a gente representa por essa representação do peão, né? Esse QR Code vai levar para a videoaula falando sobre o movimento do peão, tá? Tem um texto básico falando que peões são peças muito valentes e tal. A gente mostra o peão, apresenta o peão, vamos ver como que ele se move, né? O peão, olhando só para essa imagem, pode parecer confuso, né? Então a gente costuma mostrar no quadro para eles, tá? Qual quadro vocês vão usar? Vocês vão receber, deixa eu voltar aqui, vocês vão receber um mural, que é um tabuleiro grande, onde as peças encaixam, coloca lá na frente do quadro. Ou se estiver usando DataShow, né, vai ter esse recurso para vocês. Mas o que a gente vai ensinar para eles? O peão só pode andar para frente. Então o peão branco, né, deixa eu botar a posição inicial aqui, ó. O peão branco, quando vai começar o jogo, se eu quiser mexer com o peão, eu posso andar só
para frente uma casinha ou duas no primeiro movimento do peão. Então, o complicado do peão é isso, ele tem várias exceções. Só anda para frente, pode andar uma casa ou duas casas de uma vez, no primeiro movimento dele. Ou seja, se eu andar uma casinha para frente e o meu adversário andar uma casinha para frente, se eu quiser andar de novo com esse peão, eu não posso mais andar duas. O computador nem deixa eu andar duas, eu só posso andar uma. Então a regra é o seguinte, ele só pode andar uma casinha para frente, exceto quando for o primeiro movimento que ele vai fazer no jogo, aí ele pode pular e andar duas de uma vez. Tá? Esse peão aqui não andou ainda, é a vez das brancas, esse peão não andou ainda. Se eu quiser, eu posso andar uma ou duas. Tá? Esse peão já andou, então eu não posso andar duas, só posso andar uma. Tá bom? Esse peão não andou, posso andar uma ou duas. Esse aqui não andou, pode andar uma ou duas. Só pode andar para frente. Tá? Então, a regra é que ele só pode andar uma casinha para frente, e a exceção é que no primeiro movimento que ele vai fazer, ele pode andar duas. Né? Por quê? Porque lembra daquela história do exército, né? Dos soldadinhos que vão na frente? Vai começar a batalha, o peão está paradinho aqui, ele está descansado. Quando ele vai começar a andar, ele consegue andar mais rápido no começo, mas depois ele anda uma só porque ele já está cansado. Né? Antes dele andar, quando ele não fez nenhum movimento, ele está descansado. Então, pode andar duas casas. Tá legal? Isso é uma exceção ao movimento do peão. Quando, branca jogou uma casa para frente, preta jogou uma casa para frente, em vez das brancas, quer andar com esse peão de novo, não pode voltar, não pode ir para o lado, não deixa, não pode ir para a diagonal, só pode ir para frente. Então, são as regras que a gente tem que respeitar. A primeira regra do jogo de xadrez é a seguinte, você só pode fazer o movimento depois que o seu adversário fizer. Você tem que passar a vez para ele. Então, eu andei uma casa, ele andou uma casa, agora é minha vez de novo, eu posso andar de novo. A primeira regra do peão só pode andar para frente. Tá? E com isso a gente consegue criar jogos usando só os peões. Ele só pode andar para frente, só que tem uma diferença, uma outra exceção no movimento do peão. A forma com que ele captura outra peça é diferente da forma com que ele anda. Ou seja, se o peão estiver na diagonal, ele pode capturar o adversário. Então veja bem, ele só pode andar para frente. Se eu quiser andar com esse peão, só posso andar para frente. Não posso andar para o lado. Não posso andar para trás. Mas como tem uma peça do adversário na diagonal, eu posso capturar essa peça com o peão na diagonal. Uma casinha só na diagonal. Tá? Então o peão anda sempre para frente e captura sempre na diagonal, avançando. Né? Se, por exemplo, vamos supor que tem agora um peão nessa casa aqui. Opa, está na diagonal dele, uma casinha só, pode capturar. Tá legal? Vamos supor agora que agora é a vez do jogador das pretas, jogou o peão para frente, o jogador das brancas jogou o peão para frente, agora o jogador das pretas jogou o peão para frente. Agora é a vez das brancas. Eu tenho um peão aqui. Eu só posso andar uma casa para frente. Não tem ninguém na minha diagonal para eu capturar, então não posso. Tá vendo que ele não deixa? Vou soltar aqui, não deixa. Mas tem um rapazinho na diagonal para trás. Será que pode? Também não deixa. Então só pode capturar avançando. O peão só pode capturar para frente, na diagonal para frente, né? Avançando, na diagonal avançando. Uma casinha. Então já começam várias regras do peão, né? Peão. Deixa eu botar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu quiser mover com esse peão, como ele não andou ainda, eu posso andar uma casa ou duas. Né? Se eu quiser mover com esse peão, como ele já está andando, né, que ele começou o jogo aqui, como ele já andou um pouco, ele só pode andar agora uma casinha. Só que tem um sujeito na diagonal dele. Então ele pode capturar se ele quiser. Né? Esse aqui, eu só posso andar para frente, mas tem gente na frente, então ele não deixa andar. Não deixa andar, ele não captura para frente. Então eu vou desviar pela diagonal? Não pode, o peão só pode andar para frente, não pode andar na diagonal. Então aqui, um peão está bloqueando o outro, a gente fala que está de castigo, esse aqui não pode andar, esse aqui não pode andar. O branco quer andar para frente, mas tem gente, ele não pode.
O preto quer andar para frente, tem gente aí que não pode. Tá? Então só pode andar para frente se tiver desocupada aquela casa. E só pode capturar se tiver na diagonal avançando. Olha lá, ó. Andou para frente, opa, esse aqui pode capturar, porque está na diagonal dele e é avançando para as pretas, né? O avançar das pretas é aqui de cima para baixo, né? Aí a branca anda, opa, está na diagonal, avançando, pode capturar, né? Branca anda, preta anda para frente, opa, está na diagonal, pode capturar, né? Ah, mas eu sou obrigado a capturar quando estiver na diagonal? Não, se você quiser simplesmente andar, você pode. Passou pelo outro sem capturar. E agora, pode capturar de lado? Não pode, só pode capturar nas diagonais para frente. Nas diagonais para frente. Então, são bastante regrinhas sobre o peão, mas que dá para a gente fazer um monte de jogos utilizando esses peões. Né? Olha lá, ó. A gente mostra no livro movimento permitido, pode andar para frente ou capturar, pode andar para frente uma casa ou duas, pode andar para frente uma casa ou duas, pode andar para frente ou capturar. Então, a gente coloca esse texto, mas a gente tem que mostrar para eles, tá? O peão captura na diagonal somente uma casa e sempre avançando. E aí a gente coloca essas atividades para eles. Ó. Faça setinhas indicando as casas para onde cada peão pode seguir em um movimento. Então, eu vou fazer uma setinha para frente. Opa, esse aqui eu não consegui digitar. Vou fazer uma setinha para frente, onde ele pode ir. Aqui pode ser uma casa ou duas. Aqui pode ser uma casa ou duas. Lembrando sempre que os peões brancos começam aqui na linha 2. Né? Então, esses aqui não andaram ainda. Então, eles podem andar uma ou duas. Né? Olha lá, ó. Indique uma seta em movimento do peão para capturar uma peça. Bem, nós aprendemos que o peão captura na diagonal avançando. Então, esse peão pode capturar essa torre. Esse peão pode capturar esse cavalo que está na diagonal. Esse peão pode capturar essa torre que está na diagonal. Esse peão aqui de baixo pode capturar a dama porque está na diagonal. Uma casinha só. Tá? Então, o peão pode capturar qualquer peça, se ela estiver ali na diagonal avançando dele. Depois nós vamos ver uma regra importante, a regra de ouro do xadrez, que o rei não pode ficar numa casa ameaçada. Então, o peão só não pode capturar o rei. Ninguém pode capturar o rei. Essa é uma outra regrinha que nós vamos ver mais para frente. Mas a regra principal é essa. Então, no Conectando, a gente faz... Como esse aqui é do primeiro ano, a gente vai contar quantos peões tem, completar a contagem, né? Conte quantos peões, quantos pontos cada jogador possui. Aí nós vamos falar aqui, ó, no xadrez, cada peão equivale a um ponto. Tá? Não que o jogo é definido quem faz mais pontos. A gente dá pontos para as peças, porque nós vamos ver que cada peça tem um movimento diferente, então cada peça tem uma força diferente. E essa força a gente está medindo, colocando como se fossem pontos para a gente poder saber quem é mais forte. Quando eu falo que o peão vale 1 ponto, que o cavalo vale 3 pontos, eu estou dizendo que o cavalo é uma peça mais forte que o peão. 3 vezes mais forte que o peão. Tá? Então aqui é só para a gente trabalhar um pouco da sequência numérica com eles aqui no primeiro e segundo anos. Tá? E a batalha de peões é o joguinho que a gente coloca como para treinar esse movimento dos peões. Né? Nós vamos montar o tabuleiro só com os peões, tirar as peças de trás. E aí nós vamos mover os peões. As brancas começam o jogo. Né? Sempre as brancas começam para ter uma regra a ser seguida. Né? É assim no xadrez há muitos e muitos anos, né? O jogador das brancas começa. É importante a gente respeitar isso, porque nós vamos ver lá na frente que a gente tem registro de partidas de xadrez pelo mundo todo, e se não tiver esse tipo de regra, a gente não sabe como que foi a partida. E aí o objetivo é conseguir chegar com um peão do outro lado do tabuleiro. Um desses peões chegar do outro lado do tabuleiro. Quando eles apontarem o QR Code, vai abrir o aplicativo para jogar esse joguinho com o computador. Tá? Só para vocês terem uma ideia, lá na plataforma, ó, a gente coloca o movimento do peão. Aqui. O videoaula explicando. Tem a videoaula explicando o movimento dos peões, tá? Lá na plataforma. Se você não tiver
seguro, ou se quiser colocar o nosso vídeo para eles assistirem também pode. Tem o conteúdo aqui. E aí, ó, clica aqui para fazer os exercícios. Quando você clicar para fazer os exercícios, lá é aquele QR Code dos meninos, lá do livro, vai levar para essa página aqui, ó. Que o jogador das brancas tem que chegar, aí, o objetivo é chegar com o peão do outro lado. Então eu vou fazer um movimento com o peão e o computador vai fazer um movimento com o peão dele. Então se eu quero chegar com o peão do outro lado, eu vou ter que ir avançando os meus peões até chegar do outro lado. O peão não pode andar para trás. Então a gente começa a trabalhar essa elaboração de planos, né? Por exemplo, se eu avançar o meu peãozinho 2 casas, ele vai poder me pegar. Mas se ele me pegar, eu pego ele. Então, ó, se eu avançar 2 casas, ele me pega, eu pego o peão dele. E aí, como eu tenho mais peões do que o meu colega, do que o meu adversário, esse é um nível iniciante, eu acho que não tem problema eu trocar um peão com o peão dele. Então, vamos lá. Se eu avançar meu peão 2 casas, eu vou esperar a hora que ele andar para frente, eu vou pegar ele. Ou então eu posso andar para frente, porque se ele me pegar, eu pego ele, e agora o meu peão vai conseguir andar até chegar do outro lado do tabuleiro. Ó, ele chegou aqui, ó. Mas se eu chegar do outro lado, eu ganho o jogo. Tá? Aqui, depois vocês vão entender por que virou uma rainha aqui, tá? Enfim, a gente coloca vários exercícios para eles, de níveis de dificuldade. Agora aqui tem 8 peões brancos contra 6 peões pretos. E aqui tem 8 peões brancos contra 8 peões pretos. E aí, só esse jogo de conseguir chegar com um peão do outro lado já abre espaço para pensar, para jogar bastante, fazer bastante atividade com eles. Por exemplo, estou jogando contra o computador, tentando avançar meus peões, avançando de qualquer jeito. Aqui eu já estou com um problema, né? Porque se eu avançar o meu peãozinho aqui, ele vai me pegar e vai andar até... Enfim, eu vou pensando esse tipo de coisa para poder tentar fazer o meu peão passar para o outro lado lá. Ele andou para frente, se eu andar aqui ele vai me pegar, aí eu pego ele, vai ficar tudo parado. Se eu andar aqui, vamos ver que ele vai... Opa, saiu aqui da tela. Agora, ó, fiquei numa situação difícil, né? Me pegou, aí eu pego ele, aí ele avançou o peão para frente. Agora, qualquer peão que eu mexer, se eu mexer esse peão, ele vai me pegar e vai andar. Se eu mexer esse peão, ele me pega e vai andar. Então aqui eu fiquei encurralado, ó. Andei o peão, ele me pegou, eu não consigo chegar do outro lado antes dele, ó. Ele chegou primeiro, então ele ganhou. Tá? Então só de fazer essa batalha de peões já tem muita coisa para a gente fazer. Depois vocês entram na plataforma, vocês vão tentar fazer esses exercícios para treinar. O primeiro é fácil. O segundo, mais ou menos. O terceiro é bem difícil. Tá? Se você já não tiver uma experiência, prática disso, você não vai conseguir ganhar do computador tão cedo. Demora muito. Tem que jogar várias vezes para conseguir ganhar dele. Tá? Depois nós vamos entender por quê. O que a gente tem que fazer, né? Mas a ideia é essa, avançar o peão para chegar do outro lado. Tudo bem até aí? Beleza? Alguma pergunta? A Sandra levantou a mão, Sandra. Você quer falar, Sandra? Quero sim, mas não é sobre essa parte não. Eu queria falar sobre o cronograma. Quando eu falar, você me diz, tá bom? Tá, então daqui a pouquinho a gente volta nessa parte, tá bom? Tá. Aí, para não acontecer o que aconteceu com a Sandra, de eu não perceber que ela queria falar, podem abrir o microfone e me chamar quando eu estiver falando, gente. Porque eu estou mostrando a tela para vocês e eu não estou vendo quando vocês levantam a mão. Pergunta, tá rápido? Tá tranquilo? Tá rápido? Sim ou não? Ó, se alguém estiver achando rápido... A mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Se alguém estiver achando que está rápido, que estou falando muito depressa, falem aí, mas fiquem tranquilos, porque nos vídeos que estão gravados está tudo bem explicadinho devagarzinho, tá? Eu estou preocupado porque normalmente eu faço isso depois que vocês já viram os vídeos. Então, eu não quero repetir o que está no vídeo, eu quero fazer uma geral para vocês depois fixarem no vídeo. Enfim, voltando lá ao nosso livro, então está bem explicadinho no livro. Eu acho que seguir a nossa sugestão do livro, né, já é bastante simples para vocês começar. No livro do terceiro ano, terceiro, quarto e quinto, a gente anda mais rápido.
a gente fala movimento do peão, que a gente pode mostrar lá no mural, né, igual eu falei para vocês, e a gente fala o movimento do rei, só mostra o movimento do rei. Né? Já em seguida, lá no primeiro e segundo ano, a gente fala o movimento do peão, a gente faz uns joguinhos com os peões, né? Depois a gente vai falar só do rei, vai explicar um pouquinho mais sobre o rei, fazer algumas atividades sobre o rei. Por quê? Porque lá no terceiro, quarto e quinto a gente consegue andar um pouco mais rápido, a gente precisa passar por essa parte de regras, de movimento de peças, para eles poderem jogar com todas as peças, onde nós vamos explorar mais ainda o jogo com eles. Eles já têm idade para a gente andar um pouquinho mais rápido. Tá? Mas não precisa ser feito tudo numa aula só e correndo, não. É para passar bem devagar. Porque quando a gente ensina o movimento do peão, a gente coloca para jogar a batalha de peões. Aqui no terceiro ano, a gente coloca também o rei, mas a gente tem as atividades de peão. Então a gente pode ensinar o peão e depois fazer atividades de peão. Né? Indique um certo movimento de cada peão para capturar uma peça, igual aquele que tem lá no primeiro ano. E depois não vamos fazer exercício de rei. Já que a gente está falando sobre peão, vamos lá para o vamos jogar, fazer aquela batalha de peões que a gente falou agora. Numa outra aula, eu volto aqui e explico o movimento do rei. Isso depende do andamento de cada turma. Tá? A gente está tentando só andar um pouco mais rápido no terceiro ano. Para vocês terem ideia, no terceiro, quarto e quinto, a gente já faz isso, tá, gente? Todas as escolas que começam com o nosso sistema, a gente faz esse nivelamento, primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto e quinto. Porque, na verdade, a gente tem um material que é sequencial, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Só que eu não poderia agora, hoje, para os alunos que vão ter xadrez pela primeira vez, o terceiro ano, pegar o meu livro do terceiro ano como sequência do primeiro e segundo. Então, a gente tem essa coleção de nivelamento. Para vocês terem ideia, no terceiro ano, a gente fala das peças, todas as peças 1 e as peças 2, e os movimentos especiais, que nós vamos ver depois, o que é o cheque e o checkmate. Isso tudo no primeiro semestre. Tá? Primeiro semestre. Lá no primeiro e segundo anos, a gente fala sobre o movimento do peão, né? O movimento do rei, o movimento da torre. No segundo semestre, nós vamos falar do movimento do cavalo, o movimento do bispo, o movimento da rainha e o que é o cheque e o checkmate. Tá? Praticamente o conteúdo, o terceiro ano pega todo o conteúdo do primeiro e segundo no semestre. Tá legal? Aí, logo depois que a gente ensina o movimento do peão, quais as atividades com a batalha de peões, é legal a gente mostrar agora que é uma fala para vocês, professores. O que eles cometem? Quais são os erros comuns que eles cometem quando aprendem o movimento do peão? Muitas vezes tentam capturar de frente. Tá? Isso aqui vai acontecer muito. Mas ele está na minha frente, eu ando para frente e quero capturar. Não pode, isso é comum. Muitas vezes eles querem capturar andando para trás. Não pode, é muito comum também fazer isso. Né? Alguns fazem assim, aqui não tem uma posição para mostrar, mas alguns fazem assim, o peão não pode andar. Deixa eu pegar a posição inicial aqui, só para mostrar para vocês uma coisa. Às vezes eles estão aprendendo a jogar, eles falam às vezes das pretas. O peão não pode andar para frente? Então eu vou andar para frente e capturar ele. Ele quer andar 2 lances de uma vez só. Já aconteceu muito comigo em sala de aula. Não, eu andei e capturei. Não pode. O andar já é um movimento, o capturar é outro movimento. Você tem que esperar a sua vez. Então, assim, o que eles estão pensando? O que eles pensam? Eu vou andar para frente para depois capturar. Só que ele esquece que se ele andar para frente, aí ele passa a vez para o adversário. Aí o adversário é que vai pegar ele. Tá? Então é um erro muito comum também, eles tentarem fazer dois lances de uma vez. Né? Erros comuns. Então, tá. Capturar para trás, sempre atenção em capturar de frente, é o que eles mais cometem. Tá? É legal? Então, dá para trabalhar isso. Mas eles não sei se eles pegaram bem o movimento, eu acho que eles estão em dúvida. Na próxima aula eu vou colocar a batalha de peões de novo. Ótimo. Né? Primeiro ano do Fundamental, teve uma turma minha que eu estava já no final do ano e já sabia mover todas as peças praticamente. E toda a aula, quando estava chegando no final, tinha uns meninos que falavam assim: ô tio, a gente pode jogar a batalha de peão agora? Queriam voltar e jogar a batalha de peões.
Então, assim, pode, claro que pode. Vai ser bom, você vai pensar se pode andar para frente, se pode capturar. Se eu andar para frente, ele vai me pegar. Se eu não andar, eu vou esperar ele andar para eu pegar. É esse raciocínio que a gente quer desenvolver deles, né? Os peões, ele tem dois movimentos especiais que a gente costuma ensinar mais para frente, mas eu já vou passar para vocês saberem a regra, porque pode ser que começou da aula hoje e já tem um aluno lá que fala assim, poxa, eu vi na internet isso, né? Isso vale? Aí o professor, se não souber, vai ficar em dúvida, né? Então tem mais dois movimentos especiais do peão, que é um movimento chamado en passant. Como a gente falou no início, o peão pode andar uma casa ou duas no primeiro movimento dele. Então, se esse peão andar uma casa, ele está pensando, poxa, se eu andar uma casa, ele vai me pegar. Então eu vou andar duas para ele não poder me pegar. É uma forma de pensar, né? Se andar duas, ele vai ficar do lado, ele não pode pegar para o lado. Mas acontece o seguinte, deixa eu andar aqui, porque agora está na vez... não, está sem um rei aqui. Eu preciso colocar um rei aqui para ele aceitar meu movimento. Deixa eu voltar aqui. Tem outro movimento especial aqui. Só vou criar alguns movimentos aqui para mostrar o mesmo exemplo para vocês, tá? Eu vou andar com esse peãozinho aqui, ó, até... Andar com esse peãozinho até lá na frente. Pronto. Mais ou menos igual estava lá a posição. Um peão na frente do outro, né? Esse aqui quer andar uma casa, mas ele falou, poxa, se eu andar uma, ele vai me pegar. Então eu vou usar o benefício que o peão tem de andar duas casas. Aí ele anda duas casas, né? Deixa eu fazer agora a vez das pretas. Fazer um movimento com as duas casas. Pode andar? Pode. O en passant é um movimento especial que ocorre nesse momento. Quando o peão anda duas casas e para do lado do outro, esse peão branco tem o direito de capturar esse peão preto como se ele tivesse andado uma só. Ele pega o peão preto na passagem. É uma compensação. Como o peão nesse momento, ele tem a opção de andar uma ou duas, somente nessa situação, se ele andar duas, o peão branco pode capturar como se ele tivesse andado uma só. Essa chama uma captura en passant, uma captura especial do peão. Tá? Só no momento que ele anda duas. Então vamos lá, de novo. Ó. Se ele andar uma, pode capturar? Pode, está na diagonal do peão, ele pode capturar. E se ele andar duas? Se ele andar duas, pode capturar? Pode, é a captura especial en passant. Mas se ele não quiser capturar, mexer outra peça, aí o preto mexe outra peça. Aí o branco falou, opa, agora eu quero capturar no en passant aqui. Aí já não pode mais. Tá? Ele só pode capturar en passant na passagem, no momento que o peão adversário andar duas casas. Quando ele andar duas casas, eu tenho o direito de capturar. Capture se eu quiser. Né? Se não capturar agora, também depois não pode capturar mais. Tá? Então, por exemplo, o peão preto andou duas casas, pode capturar en passant. Agora, se o peão preto andar uma casa só, por exemplo, se o peão estivesse aqui, agora é a vez das pretas, é a vez do peão preto. Ele não quer pegar o peão branco. Ele anda uma casa só. Não posso capturar en passant. Eu só posso capturar se ele tivesse andado duas. Se ele usar o benefício de dar um pulão, andar duas, eu posso capturar en passant. Nesse momento. Tá? Então é um movimento especial do peão. Muita gente não sabe, muita gente até brinca de xadrez, mas não sabe essa regra. Então pode ser que a criança vai... Eu acho importante ensinar logo essa regra, porque às vezes eles vão jogar na internet, aí alguém captura, aí eles falam, o meu colega roubou, ele me enganou, ele capturou errado. E não. Né? Peão, vou mexer o peão branco. Peão andou duas casas, eu tenho o direito de capturar como se ele tivesse andado uma. É um movimento especial do peão. Tá? Lá na plataforma de vocês, a gente tem, depois, aqui tem a revisão do peão, mas depois, deixa eu voltar aqui. Aqui está mostrando só as 5 primeiras aulas, porque tem a revisão do peão, só depois de revisar o peão que ele vai mostrar as outras. Né? A próxima aula, peão,
Deixa eu ver, mais exercícios. Aí depois já começa o movimento do rei, tá? Aí depois nós vamos falar dos movimentos especiais. Lá no modo de movimentos especiais a gente vai mostrar o en passant, tá? Mas eu acho legal mostrar o mais rápido possível, porque eles vão jogar na internet, jogar com alguém, e aí vão achar que estão cometendo erros, tá? Outro movimento especial do peão é a promoção do peão. Por que a gente faz essa brincadeira do peão chegar do outro lado? Porque quando ele chega na última linha do tabuleiro, ele atravessa todo o tabuleiro. Concorda comigo que se um peão chegar na última linha do tabuleiro, depois ele não consegue mais se mexer, porque ele só pode andar para frente, né? Então, quando o peão chega na última linha do tabuleiro, ele é promovido, ele se transforma numa outra peça. Normalmente, as pessoas gostam de transformá-lo numa rainha. Por exemplo, está andando com o peão, por algum motivo o jogador deixa-se atravessar o tabuleiro. Aí quando chega do outro lado, você escolhe. Você pode colocar uma rainha, um cavalo, uma torre ou um bispo. Uma dama, cavalo, torre ou bispo. Você escolhe qual peça você quer colocar no jogo. Tá? Como a gente não ensinou para eles ainda todas as peças, a gente não fala na promoção agora. A gente fala na promoção lá nos movimentos especiais. Tá? Mas é uma regra que permite o peão se transformar em uma outra peça. Porque depois nós vamos ver que qualquer uma dessas outras peças, ela pode depois voltar, andar para trás, né? E o peão não pode voltar. Se ele chegar do outro lado, ele vai ficar batendo no canto do tabuleiro e não consegue mais andar. Aí ele tem que ser promovido para uma dessas peças. Você escolhe, aí ficou com duas rainhas. Ficou com duas rainhas. Se tivesse escolhido um cavalo, ia ficar com 3 cavalos no jogo, as brancas. Tá? Você pode escolher qualquer uma das peças. Tá? Mas isso aí, mais para vocês saberem, talvez nesse momento não é hora de ensinar para eles, porque eles estão movendo só o peão, não sabem mover as outras peças, e não tem necessidade de ensinar a promoção, mas tem necessidade de trabalhar a batalha de peões e falar quem chegar do outro lado vence, ou seja, quem chegar do outro lado tem um prêmio, né? E esse é o prêmio do peão. O sonho do peão é ele chegar do outro lado e se transformar numa peça mais forte. Tá? O en passant eu já acho legal ensinar rápido, porque eles vão jogar batalha de peões. Então, quando eles forem jogar batalha de peões, eles vão jogar sem usar o en passant. Depois que ensinar o en passant, é que eles vão começar a usar o en passant. E faz uma diferença danada, porque quando a gente for jogar aqueles joguinhos aqui que estão disponíveis na plataforma, o en passant vale. Né? Quer ver? Deixa eu provocar o en passant aqui. Vamos ver se ele vai andar. Se ele vai avançar a ponto de eu... ele não está... Ele está querendo ganhar, ele não sabe nem... Não está nem vendo que eu estou dando aula. Poxa. Aí avançou uma casa. Se eu andar 2 casas para frente, ele pode me capturar em passant. Então eu vou primeiro andar uma para ele ficar parado aqui. Agora eu vou andar 2. Aí ele capturou em passant. Tá vendo? Capturou em passant e agora ele vai ganhar. Olha lá. Venceu. Então, quando eles forem jogar esses joguinhos que a gente sugere aqui, está valendo o en passant, porque o en passant está na regra do xadrez. Por isso que eu acho legal ensinar o en passant ainda na batalha de peões. Tá? Então é isso. O movimento do peão, basicamente, a gente vai fazer desta forma. Lá no vídeo aqui, no vídeo nos vídeos da plataforma, para cada aula dessas que vocês têm, deixa eu colocar como aluno aqui, para cada aula dessas que vocês vão ver aqui, tem um vídeo explicando o tabuleiro e suas casas, o movimento das peças, o peão. E depois a gente tem uma ideia de revisando o peão. Essa revisão do peão é uma imagem só, né? Como é que chama? Um infográfico, né? Que mostra a cartinha do peão, a representação do peão, né? Quantos pontos, qual que é a força do peão, né? 1. E as regras básicas, né? Avança uma casa por vez, no seu primeiro movimento pode avançar 2 casas, nunca anda para trás, captura na diagonal sempre avançando, se chegar na última linha é promovido, né? Ótimo defensor do rei e
conectados são mais fortes. São dicas sobre o peão. Tá? No livro não está assim. No livro não tem essa revisão que a gente fez agora. Deixa eu pegar o livro aqui, Descobrindo o Xadrez. No livro a gente fala do movimento dos peões. Vou voltar mais um pouquinho, descer mais um pouquinho. Algumas atividades, montar o jogo para jogar. Né? Isso aqui a gente monta em sala para jogar no físico, né? Mas em casa pode acessar o QR Code e jogar no celular ou até na sala de aula. E depois a gente já passa para o movimento do rei. Pode ver que aqui no livro a gente não ensina os movimentos especiais, tá? Eu falei para vocês já saberem que podem surgir perguntas sobre isso. O rei é a segunda peça que a gente costuma ensinar para eles. Então, o rei é importante, só a gente falar o seguinte, o rei é a peça mais importante do jogo, o rei é a peça que a gente tem que tomar muito cuidado e a regra principal do xadrez é relacionada ao rei. A regra principal do xadrez, a regra de ouro que a gente coloca aqui, é que o rei não pode se mover para uma casa onde alguém poderia capturá-lo, para uma casa ameaçada. Tá? Então o que nós vamos fazer? Aqui, ó, olha a leitura de imagens. Não pise na grama, proibido alimentar os pássaros, cuidado com o abismo. Né? O ambiente é todo cheio de regras. Né? Todo cheio de regras. O Garibaldi subiu na grama para apontar aqui, ó, que não pode pisar na grama. Né? A ideia é a gente trabalhar regras, porque a regra do rei é a regra mais importante do jogo. Então, na Explorando Ideias, a gente trabalha isso. Na sua sala de aula, há regras? Quais são as regras? Vamos discutir um pouquinho as regras da sala de aula. Né? Porque neste momento nós vamos ter que falar muito da regra de ouro, da regra do rei. Tá? O rei é uma peça que pode andar uma casinha só para qualquer direção. Então, novamente, a gente coloca o tabuleiro com a seta indicando para onde o rei pode ir. Uma casinha para qualquer direção. Tá? Uma casinha para qualquer direção. Esse rei preto pode vir para qualquer uma dessas casas. O rei branco pode vir para qualquer uma dessas casas. Tá? Aí aqui a gente pede para eles colocarem as setinhas. Para onde que o rei preto pode ir? Qualquer uma dessas casas aqui, ó, próximas a ele. Uma casinha para qualquer direção. Tá? Só que o rei só pode se mover uma casinha por vez em qualquer direção, mas nunca pode ir para uma casa ameaçada. Então, se a gente tiver peões aqui, o rei não vai poder andar para essas casinhas. Por quê? Vamos lá, não sei se está pequeno aí para vocês. Deixa eu voltar aqui no meu tabuleiro. Aqui, ó. Essa é a vez o rei branco. O rei branco pode se mover para qualquer uma casinha em qualquer direção. Qualquer uma dessas casinhas ele pode ir. Né? Quando eu clico em cima do rei, ele também mostra com as bolinhas onde eu posso andar. Agora, o rei preto já tem um problema. Uma casinha para o lado, uma casinha para o lado, uma casinha aqui, uma casinha aqui, uma casinha aqui. Ele poderia se mover para qualquer uma dessas casas aqui, se não fosse a presença desses peões brancos. Porque nós sabemos que o peão captura na diagonal. O peão captura na diagonal. Né? Então, ó, se esse peão branco captura na diagonal, e esse peão branco captura nas diagonais também aqui, ó, o rei preto não pode vir para essa casinha onde o peão poderia capturá-lo. Tá? Então, ele não pode vir para cá, porque senão o peão vai capturar. Não, o peão não vai capturar, não. Ah, mas se ele jogar aqui, o peão vai capturar. Não. Ele não. Ó, deixa eu mexer com o rei aqui. Ele não pode jogar aqui. Ó. Quando eu tento jogar aqui, o computador não deixa, ele volta o rei para lá. Ele não pode jogar aqui, ele não deixa, ele volta o rei para lá. Só pode jogar aqui. Ou aqui, uma casinha. Ou pode jogar aqui, uma casinha. Então, se jogar aqui, o peão vai pegar e acabou o jogo, ganhou, matou o rei adversário, capturou o rei adversário. Não. Ele não pode jogar aqui, é uma regra, ele não pode pisar numa casa ameaçada. Essa é a regra mais importante do xadrez. Tá? É a confusão que o pessoal faz. As pessoas que não conhecem muito o xadrez, eles acham que o objetivo do jogo é a gente capturar o rei. Mas como que eu vou capturar o rei se ele nunca vai poder vir para uma casa onde alguém poderia capturá-lo? Ele não pode andar para cá, ó. Não deixa. É a regra. Tá?
só pode andar uma casinha, qualquer direção, desde que essa casa não seja ameaçada por ninguém. Tá legal? Entendendo isso, eles serão capazes de entender o que é o cheque e o que é o checkmate. Entendendo que o rei não pode ir para a casa ameaçada, não sob pena dele ser capturado. É porque ele não pode pisar lá mesmo, não pode. Se por engano a criança jogar o rei na casa ameaçada, o que vai acontecer? Opa, você fez uma jogada impossível, uma jogada ilegal, uma jogada que não vale. Volta seu rei para onde estava, joga em outro lugar, porque aqui você não pode. A regra do xadrez é assim. Se você for tentar jogar... mas eu não vi que o peão estava aqui e joguei meu rei para frente. Aí ele vai pegar o rei? Não, ele vai falar assim, opa, você jogou o rei para uma casa onde não podia, volta o rei para onde estava, joga de novo em outro lugar. Tá legal? Essa é a parte mais difícil de ensinar o xadrez, porque vai contra o senso comum. A lógica seria, não, ele não percebeu, eu vou capturar o rei e vou ganhar o jogo. Mas não é assim que funciona o xadrez, tá bom? Lá no livro, a gente vai falar disso. Agora eu já estou pegando o outro livro aqui. A gente vai falar da regra aqui do rei. A gente fala um pouco, né? Mostrar a seta, porque ele não pode ir para as casas onde o peão pode capturar. E aqui pedir para ele mostrar onde que o rei pode ir, né? Conectando, mais uma vez falando sobre regras, falamos sobre horizontal, vertical e diagonal, porque o rei pode andar na horizontal, na vertical e na diagonal, para frente e para trás, tá? E a parte prática é vamos jogar uma batalha de peões, só que agora com o rei. O rei está participando da batalha. Ficou mais complicado, porque o rei também pode sair andando pelo tabuleiro, tá? E agora, depois do peão, todas as outras peças vão capturar da mesma forma que elas se movem. Então, por exemplo, se o rei preto se mover para cá, o rei branco se move. Agora é a vez das pretas. Opa, o rei pode andar uma casa em qualquer direção, né? Neste caso aqui, nós temos uma exceção. Ele não pode vir, duas exceções, para essas duas casas, essas bolinhas vermelhas. Por que ele não pode vir? Porque são casas onde o peão branco está ameaçando. Então, o meu rei poderia andar para cá, né? Poderia andar para trás, ele poderia andar na outra diagonal para trás, ele poderia andar na diagonal para frente, e ele poderia andar para frente e capturar o peão. Tá? Então, a partir de agora, o peão é a única exceção. Todas as outras peças do xadrez, eles capturam como? Ele anda, e se tiver alguém lá onde ele quer parar, ele captura aquela peça. Tá joia? Então, o peão está na frente do rei, o rei pode capturar o peão. Então, vamos supor que o rei vem andando aqui. Aqui ele pode, né? Porque o peão não pode capturar para trás, então essa casa não está ameaçada. Opa, o peão está numa casa onde o rei pode andar, então ele pode capturar o peão. Tá? Todas as peças, o rei, a dama, a torre, o cavalo e o bispo, capturam onde eles andam. Só o peão que captura diferente, anda para frente e captura na diagonal. Por isso que a gente fala que o peão, às vezes, é o movimento mais complicado, porque tem várias exceções. Tá? Aí essa batalha de peões aqui a gente coloca como sugestão de atividade. Tá? Aqui o objetivo é o mesmo, é chegar do outro lado. Só que agora tem que tomar cuidado, porque vamos supor que o jogador das brancas está lá, ó, quase ganhando o jogo. Capturou o peão e quer chegar do outro lado para fazer para ganhar o jogo. Aí o jogador das pretas joga o rei para o lado. Aí o jogador das brancas andou para frente para tentar chegar do outro lado. Só que agora ele parou numa casa, é a vez das pretas, o rei vai lá e captura ele. Não conseguiu chegar do outro lado, porque o rei pode capturar. Ele andou para uma casa, aí o rei vai lá e captura ele. Tá? Diferente de se acontecesse assim, ó. Por exemplo, ele andou uma casa, agora o rei vai lá, opa, não deixa. Por quê? Porque essa casa é uma casa ameaçada pelo peão, né? Aí ele teria que andar para cá, aí o peão consegue chegar do outro lado, né? Chegou do outro lado, ganhou, tá? Aqui está continuando aqui o jogo porque
não é batalha de peões aqui, é só mostrando para vocês, tá? Então tem uma diferença, você não pode ir, se o peão chegar, deixa eu voltar aqui mais um movimento. O rei veio para o lado, se o peão chegar perto, o rei pega. É diferente do peão avançar e o rei tentar chegar agora, porque agora não tem jeito, porque o peão ameaça essa casa. Tá legal? Então a batalha de peões com o rei também é muito, muito legal de jogar. Dá para jogar também em vários níveis. A gente coloca lá na plataforma, eles vão ter... Deixa eu voltar aqui, ó. Movimento das peças do rei. Eles vão ter, além da aula explicando, né, tem a apresentação do material. E para fazer os exercícios, Batalha dos Peões com o Rei, nível 1, 2 e 3. Nível 1 tem um rei branco, não tem rei preto, ficou mais fácil agora para as brancas conseguirem chegar com o peão do outro lado. Vários peões, 6 peões pretos, as brancas também têm um rei. Então, pode usar o rei para ir lá capturar os peões. Ó. Vou usar o rei para capturar os peões. Olha lá, vou andar para o meu rei para ir lá pegar o peão. Ó. Eu não posso vir aqui, né? Porque senão o peão pegaria meu rei. Então eu vou do lado, porque do lado meu rei pode ir, e agora eu capturo o peão. Né? Olha lá, eu vou tentar jogar aqui, ó. Não deixa, ó. Não deixa, porque o peão preto ameaça essa casa. Então eu vou aqui, aí eu vou de frente, porque o peão não pode pegar de frente, aí eu capturo o peão. Então uso o rei para capturar os peões do colega. Né? Aí capturei todos os peões, ganhei. O objetivo é chegar do outro lado com um peão, né? Mas se capturar todos os peões do adversário, também ganha o jogo. Tá? Beleza? Então, rei e peão são essas duas peças que a gente ia comentar com vocês hoje. Tá? Eu acho que, para quem não sabia nada de xadrez, hoje a gente falou de duas peças, do rei e do peão. Parece simples, mas se vocês jogarem uma vez, duas vezes, três vezes contra nessa sugestão de atividades que a gente passou, vocês vão ver que dá para complicar bastante. E já dá para trabalhar a regra, já dá para trabalhar a abstração. Se eu jogar aqui, ele vai pegar o meu peão ali. Se eu jogar para cá, ele vai fazer isso. Então já dá para fazer bastante coisa. Deixa eu interromper meu compartilhamento aqui. Com o movimento dessas duas peças. E, lógico, a parte mais pedagógica de como ensinar o movimento dessas peças, naqueles vídeos gravados vocês vão ver. Tem lá também. É o objetivo daqueles vídeos, sim. É falar para vocês assim, vamos gastar 10 minutos falando disso. A primeira, vamos apresentar isso. Depois a gente pode fazer esse jogo. Os vídeos são para isso. Né? Essa fala minha agora é para mostrar as regras para vocês poderem ir lá fazer e aprenderem. Porque eu vi no relatório de vocês que a grande maioria não sabe mexer as peças. Ótimo, nós vamos começar todo mundo junto. Nós fizemos um curso desse com os professores das escolas militares do estado de Goiás também. Foram 68 professores. Pelo menos uns 50 nunca tinham visto xadrez. Né? Eles ficam ansiosos, querem jogar logo, então vamos ensinar o movimento de peão, jogar. Ensinar o movimento do rei, jogar os dois. Depois nós vamos colocar as torres, jogar com os 3. Depois vamos colocar os bispos, jogar com todos. Depois os cavalos, depois a dama. Nós vamos fazendo assim, colocando as peças aos poucos e jogando até eles aprenderem todos os movimentos. Aí depois nós vamos usar o fato deles saberem mover todas as peças, o xadrez para estimular outras coisas. Né? A parte mais abstrata, a parte mais de cálculo. Tá? Pessoal, vamos lá, vez de vocês falarem agora. Pode falar primeiro a Sandra, que eu já queria perguntar, né? Quero sim. Deixa eu ver aqui que eu queria aparecer na câmera. Peraí. Então, boa noite. Obrigada pela aula, legal. Então, eu quero conversar sobre o cronograma. Sim. Porque eu estava vendo aqui datas, liberação de conteúdo e aula ao vivo. E aqui está dizendo que a liberação do conteúdo foi liberada no dia 30/3. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, pode ser, porque é tanta informação que a gente tem, ou se realmente a aula não foi liberada no dia 30/3, só foi liberada hoje, que eu recebi um e-mail hoje falando lá como acesso ao curso. Porque eu penso
Foi liberada hoje que a gente conseguiu liberar, porque precisava cadastrar todo mundo na plataforma. A gente teve um contratempo nesse, de pegar os dados, cadastrar, atrasou um pouquinho. Eu queria, então, dar uma sugestão, porque assim, nós, professores, trabalhamos muito justamente com isso, né? O que eu tenho para fazer, então a gente vai dando prioridade aqui e ali, né? E trabalhando dentro dessas datas. Eu acho que esse cronograma deveria ser refeito com uma data real do que está acontecendo. Por quê? Olha, eu sei que para a aula de sexta-feira seria bacana eu assistir o módulo 2, porque você vai falar sobre o módulo 2. Não sei nem se é isso. Eu estou acreditando que hoje você está falando do módulo 1. Seria isso? Eu não sei. Porque eu não sei. Porque quando vocês enviaram, foi o horário da tarde. Normalmente, o horário da tarde, a gente está no trabalho. Então, a gente só tem como acessar à noite. Então, acho que a gente poderia, uma sugestão, ajustar esses horários, porque também eu penso que não adianta a gente querer acelerar demais, porque eu estava vendo aqui, até o módulo 6, né, conforme está aqui no cronograma, que seriam todos os módulos que a gente teria que fazer, a gente teria que fechar isso no dia 13. E aí, 13/4, aula dia 20/4, não é isso? 11/4, aula 18/4. Só que é um volume grande de coisas para a gente assistir num espaço de tempo curto. Então, eu não sei, como a gente já está, né, com essa questão, bom, é uma sugestão. Eu penso que a gente poderia colocar isso um pouco mais para frente. Sim. Porque realmente eu estou preocupada, porque assim, é bem bacana a aula que você deu, a gente agora tem que acessar o conteúdo que está lá, a gente tem que digerir, né? Eu sei que você disse que nós temos um plano de aula, sei também que você falou, olha, vai estar tudo gravado lá ao longo do ano, vocês podem acessar, mas eu, pelo menos, não me vejo indo para a sala de aula sem saber o mínimo possível. Conforme você falou, o aluno vai lá na internet, pesquisa uma coisa e eu tenho que saber pelo menos um pouco mais do que aquilo que eu vou estar dando aula, né? Porque senão eu passo vergonha e claro, sem dúvida. Tanto é que criança não percebe, não, porque criança percebe ainda mais do que adulto. Mas olha só, Sandra, o conteúdo... Normalmente, né, eu estudo bastante sobre aquele assunto e penso que perguntas possíveis eu posso receber e como eu vou lidar com isso. É claro que eu não cubro 100%, como você também não, né? Quando está dando aí seu treinamento. Mas a gente tenta, né, fazer isso, porque aquelas que a gente realmente não sabe, então, peraí, eu vou pesquisar, depois eu retorno, né? Mas eu realmente estou preocupada só com isso, porque, por exemplo, eu já não assisti a aula que é de hoje. Então, eu vou ter que assistir a de hoje e, para a próxima aula, assistir a que vai ser da próxima aula. Então, já acumulou aí. Então, já estou entrando eu não, né? Todos nós estamos entrando atrasados nisso. Particularmente, isso me incomoda um pouco. Sandra, né? Eu acho que... Então, eu queria ver qual a possibilidade da gente ajustar isso, né? Para que a gente possa ter um tempo de assistir o módulo 2 antes de você dar a aula, que provavelmente não vai ser na sexta-feira. Não, perfeito. Eu acho que o ideal é isso mesmo, tá? Eu ia conversar até com a Ana Carla sobre isso, porque como está todo mundo agora participando, a grande maioria está no grupo, eu acredito que seja melhor a gente dar um tempinho para vocês fazerem as atividades da plataforma. Por quê? A gente não precisa fazer o curso todo para vocês entrarem em sala. Como eu falei para vocês, o conteúdo do módulo 1 e 2 fecha o semestre todo de sala de aula. Então, assim, a gente não precisa correr para fazer tudo rápido antes de vocês começarem as aulas. Vocês vão começar a primeira aula com o movimento, ensinar o que é o xadrez, mostrar o jogo. Na segunda aula vai falar o movimento do peão, fazer atividades com os peões. Aí vai ter dúvida. Na terceira aula vai fazer para jogar de novo. Aí na quarta aula vai começar o movimento do rei. Já passou mais um mês de aula, né? Na quinta aula já está... Então, até chegar no movimento de todas as peças, até terminar o semestre, são os 2 primeiros módulos do nosso curso. Então,
eu acredito muito que módulo 1 e módulo 2 a gente possa fazer exatamente isso. Vamos fazer com mais calma. Se for o caso, a gente não reúne sexta-feira, a gente reúne na segunda-feira para falar sobre o módulo 2, ou se a gente entender que precisa de um pouco mais de tempo, a gente pode dividir o curso. A gente pode dividir o curso da seguinte forma. Vamos trabalhar 3 módulos agora e 3 mais para frente. Acho que não tem problema. Eu queria mostrar para vocês que com o módulo 1 e 2, vocês entram tranquilamente para começar o xadrez na escola. E aí, eu prefiro muito mais chegar aqui para conversar com vocês sobre o módulo que vocês já assistiram às aulas. Então, se a gente puder, Ana Carla, se você estiver por aí, se a gente puder, eu acho que seria mais produtivo mesmo a gente dar um tempinho agora para eles assistirem às aulas da plataforma, e aí a gente faz o encontro ao vivo relacionado ao módulo 2. Eu gostei dessa sua colocação, Sandra, porque eu estava pensando nisso. Que bom, Sandra, também adorei, assim, porque o nosso tempo está realmente muito, muita coisa, então a gente tendo um tempinho a mais é bem interessante mesmo, e para que a gente possa aproveitar bem, né? Porque, como você falou, não precisa fazer tudo para que a gente comece, né? Isso. Então, achei bem interessante a proposta da Sandra também, Sandra, aprovadíssima. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, eu vou fechar essa questão com a Ana Carla depois, porque é o seguinte, gente, como são muitas pessoas, claro que não dá para a gente ficar cada um dando uma sugestão, né? Porque senão a gente não sai do lugar. Eu vou tentar fechar essa questão com a Ana Carla de data, para reorganizar o calendário. Eu já vou colocar para vocês o que eu penso. Vamos dar um tempo para vocês assistirem os vídeos do módulo 1 e 2, para acabar assistir o vídeo do módulo 2, para a gente fazer o próximo encontro ao vivo. Se isso for uma semana, se isso for 2 semanas, eu acho que não vai ter... Eu acho que se der muito tempo também, acaba relaxando. Aí não assiste aí. Não tem muito tempo, não. Quando eu sugeri isso, é para que realmente a gente tivesse a oportunidade de assistir antes de você dar a aula, para a gente até tirar dúvida. Falei, meu Deus, eu estou enrolada, não sei o que é isso. Entendeu? E até quando você estiver falando, eu já vou associar o que eu já vi. Porque eu também concordo, acho que não há necessidade de procurar tanto, né? É só porque a gente precisa agora entrar no módulo 1, porque já foi uma aula dada, e entrar no módulo 2 para poder fazer a próxima aula. E para sexta-feira, está apertado. É só isso que eu comentei, entendeu? Eu acho que assim, a gente pode fazer esse teste, Ana Carla. Eu vi suas mensagens, eu vi que você fechou o vídeo por causa das crianças, mas vamos conversar depois no privado, mas minha sugestão é quarta-feira, dia 13. Tá? Mas aí dá tempo de vocês assistirem os vídeos, anotarem as dúvidas, tá bom? Inclusive tem alguns de vocês que ainda não conseguiram acessar a plataforma, vão tirar a dúvida com a gente como é que acessa, aí vai conseguir acessar só amanhã, só depois amanhã, claro, hoje ninguém mais vai fazer isso, às 9h30. Depois da manhã ou no final de semana. Então, se a gente conseguir que todos tenham acesso certinho, né, até o final de semana, aí vocês têm o final de semana para descansar, mas de repente assistir um vídeo de 15 minutos não vai matar ninguém não. Aí a gente deixa para quarta-feira. Eu acho que é um plano bom. Deixa eu conversar com a Ana Carla depois no privado, gente, e a gente coloca lá no grupo, tá? Mas eu gostei da sugestão. Tá bom? Tá joia, obrigada. De nada. Pessoal, mais alguma pergunta relacionada ao que eu falei hoje? Porque às vezes a pessoa já sabia jogar e não sabia que existia algum passando, não sabia se promoção, como é que eu explico. Só perguntar que a gente tira a dúvida, tá bom? Ficaremos aguardando, a Andréa falou, a Ana Carla também está concordando, né? Colocaremos no grupo. Legal. Pessoal, então eu vou encerrar. Assistam as aulas lá do módulo 1 e 2. Vocês vão ver que são aulas outra pegada. Já é mais a parte de como aplicar em sala o conteúdo. Hoje eu preocupei mais em passar a regra para vocês, porque eu vi que muitos não sabiam. E tenho certeza que vai ser um sucesso
como foram os outros cursos que nós fizemos. Já sei usar os peões, isso aí, Ana Carla. Já sabe usar os peões. Muito bem, muito bom, será um sucesso sim. Legal. Pessoal, como eu falo, eu coloquei aquele vídeo para vocês lá no módulo 1, que é a gravação do curso anterior. Queria muito que vocês assistissem, porque lá eu falo da importância também da gente criar uma competição no final, para a gente fazer essa molecada vibrar com o jogo e participar das competições. E a gente tirar bastante foto e fazer o projeto ganhar bastante repercussão aí, porque só tem o benefício para a molecada, né? A criançada está precisando de coisas assim. Tá bom? Podemos ir? Grande abraço para vocês e até o próximo encontro. A gente marca lá na plataforma. Tchau, tchau. Tchau, Kátia. A Kátia deu tchau ali que eu vi. Tá com a faca na mão. Eu tô cozinhando, desculpa. Olha a faca. É. Tchau, gente. Obrigado pela presença.